Muito bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD, da Sala dos Adultos, cujo tema tem sido, nessas últimas semanas, o livro de Gênesis. Para começar, nós vamos estar nos elevando a Deus uma palavra de oração. Oremos. Pai, nós queremos agradecer nesse instante por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, o Senhor nos permite, de estarmos, Senhor, reunidos como igreja para estudar a Sua Santa Palavra. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, sua orientação a todos nós. E nesse instante possamos estar aprendendo um pouquinho mais da Sua palavra. Esteja abençoando também nossos irmãos em outras salas, reunidos também agora para o estudo da Sua palavra. Assim nós oramos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 da nossa revista, cujo tema é Deus começa a formar o seu povo. Alvos da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Compreender como se deu o chamado divino de Abraão e a sua resposta de fé. E 2. Reconhecer que pela fé as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. Os objetivos específicos serão 1. Aceitar a responsabilidade do chamado de Deus para a sua vida. E 2. Refletir sobre os desafios que Deus tem para a sua vida. Essa lição de número 6 tem como texto bíblico o livro de Gênesis, nos seus capítulos 12 até 15. E o texto áureo está em Gênesis capítulo 15, verso de número 6, que diz o seguinte: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Introdução. A história da redenção e a história da criação começam da mesma maneira, com Deus agindo, Deus falando. Deus é o grande agente em ambas as situações. Segundo o grande teólogo James Montgomery, ele diz que, exceto Jesus Cristo, exceto feito pela figura de Jesus Cristo, Abraão é provavelmente a pessoa mais importante citada na Bíblia. Isso porque, uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé, assim como foi Abraão. Nós estamos iniciando, portanto, agora o estudo do início da formação do povo de Deus. E, sem dúvida nenhuma, Abraão é uma figura central nessa história. Tudo começa, em termos da formação do seu povo, o povo de Deus, a partir do chamamento. E, junto com o chamamento, promessas que foram feitas ao seu servo, o servo Abraão, que naquele instante ainda era Abrão, né? E assim nós começamos essa história, e assim nós começamos a aula de hoje. Ponto número 1. O triunfo da fé que obedece. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. O ponto 1, o triunfo da fé que obedece. O Deus que fala com Abraão é Javé, o Criador dos céus e da terra. Ponto número 1. Em primeiro lugar,
Deus dá uma ordem. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra em que eu te mostrarei. Uma ordem enfática, direta, sai. A mesma voz, a mesma palavra que criou céus e terras, criou o universo, é a palavra que fala para Abraão, sai, porque vou fazer de ti uma grande nação. É a partir daí que se forma a nação e o povo de Deus. Então, com o mesmo poder da palavra criadora do universo, é a palavra criadora do povo de Deus. Não há como fazermos um novo começo, não só na vida de Abraão, assim como na nossa também, se não for pela orientação de Deus. Muitas vezes nossas vidas dão algumas guinadas, nós estamos indo por um determinado caminho e mudamos completamente. Se mudamos completamente, orientados por Deus, orientados pelo nosso Senhor, que aquilo é o caminho que Deus tem escolhido para a nossa vida, nós vamos ter sucesso. Mas não há como ter sucesso se não for dentro da vontade de Deus. Assim fez Abraão. E essa ordem tem duas partes iniciais. A primeira parte, a primeira ordem é sair. Sair da onde? Abraão tinha que sair do meio da sua parentela. Desde Ur dos Caldeus até chegar a Harã e depois de Harã ir para Canaã. Ele tinha que quebrar os laços com aquela lama de idolatria que ele tinha junto com a parentela dele. E ali começou a quebrar. Saiu e depois vai. Dois estágios. Primeiro ele sai de tudo aquilo, ele rompe com tudo aquilo que não era, com tudo aquilo que não era da vontade de Deus. E ele se prepara. E ele vai. Vai para um local que ele não conhece. Vai pela fé. Vai pela fé porque ele crê no Senhor, no Deus Altíssimo. O ponto 2. Em segundo lugar, uma promessa. Deus fez um chamado, mas não fez apenas o chamado. Junto com esse chamado, vem também uma promessa de bênção na vida de Abraão. E essa promessa nós podemos analisá-la sobre alguns aspectos de algumas bênçãos dentro dessa promessa. Como o ponto 1, de ti farei uma grande nação. Veja, Abraão era casado, sua esposa era Sarai, ela era estéril e Abraão tinha 75 anos. E assim mesmo ele creu na promessa. Mesmo com 75 anos, ele creu que Deus, junto com o seu chamamento, vinha a sua bênção e que ele poderia crer naquilo que Deus estava falando. E mais, te abençoarei. O que é essa bênção? É a garantia de proteção e cuidado em todo o caminho que ele vai ter que percorrer. É um chamado que não é simples. Vou ter que sair do meio da minha parentela, numa época muito diferente. Vou ter que andar com várias pessoas, bens, animais, tendas, montando tendas, para um lugar que ele ainda vai chegar lá e ainda vai ter pessoas morando. 75 anos, mulher estéril, e vou fazer de ti uma grande nação. E você será uma bênção, porque eu vou te abençoar. Mais uma etapa da bênção dentro da promessa. C. Te engrandecerei o nome. A gente tem que entender um pouquinho que a cultura é diferente, né? Lá no Oriente Médio, Oriente Próximo, toda aquela região, né? O nome de uma pessoa é reveladora, não só da sua personalidade, também do seu caráter. Então o nome tem um valor muito grande, muito mais significativo do que aquilo que nós temos como prática nos dias de hoje, né? E o mais relevante nesse caso é que o nome de Abraão seria engrandecido não simplesmente pelos homens, ele foi também pelos homens da sua época, mas engrandecido pelo próprio Deus. Muito mais importante que ser engrandecido, ser louvado pelas pessoas, pelos seres humanos, é ter o nome engrandecido pelo próprio Deus. E assim foi o nome de Abraão. Até os dias de hoje ainda é. Se tu uma bênção. Por que Deus fala isso? Por quê? Porque Deus estava abençoando Abraão para que ele fosse uma bênção para as outras pessoas. Assim como Deus faz nos dias de hoje com a gente. Quando nós somos abençoados, a bênção é para ser partilhada. Não é só eu que sou abençoado.
junto comigo, todos os que estão próximos a mim, todos aqueles que a quem eu conheço, também serão abençoados a partir da bênção que eu recebi. Eu não posso querer guardar essa bênção apenas para mim. Deus abençoa as pessoas a partir de nós. Assim foi com Abraão e assim é conosco nos dias de hoje, até hoje. Mais duas etapas das bênçãos dentro da promessa de Deus. E abençoarei os que te abençoarem. Através de Abraão, a humanidade toda foi abençoada através da vinda de Jesus Cristo. A promessa hoje, irmãos, não é apenas e tão somente para aquele Israel étnico, mas é hoje para Jesus Cristo e a sua igreja. Ou seja, é para nós, nos dias de hoje. Ainda, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se opõe a Abraão está se opondo à promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, e que dessa grande nação veio a nação dos cristãos. Ou seja, está indo contra o plano de redenção que Deus montou, preparou para resgatar todo o povo, todas as pessoas, a igreja de Jesus Cristo. Portanto, é uma oposição direta ao próprio Deus, a oposição a Abraão, oposição à sua promessa. E um último aspecto, uma última etapa a ser abordada dessa bênção, G, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção não foi exclusiva para Abraão, mas para ele e a fonte dele, a partir dele, a bênção para os outros. Na verdade, os herdeiros da bênção de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão no seu coração. Portanto, para nós, ótima notícia, porque para nós essa promessa foi feita. Nós somos aqueles que herdamos a fé no coração, tal como Abraão tinha também. Em terceiro lugar, uma obediência. A atitude de Abraão, aos nossos olhos, pode ser surpreendente, né? Pois ele troca o certo pelo incerto, o que era conhecido pelo desconhecido. Na verdade, ele troca a vida toda dele por uma promessa. E essa promessa não tem nenhum papel escrito. Não é como nós pensamos nos dias de hoje, eu sou dono de uma casa, mas cadê a papelada? Sou dono de um terreno, cadê? Cadê documento para provar isso? Não tem nada palpável, é apenas uma promessa. E essa promessa dizia assim, vou te fazer uma grande nação, seu nome vai ser engrandecido, em ti vão ser abençoados todas as famílias. Bênçãos, bênçãos e bênçãos futuras. No presente ele não tinha nada, absolutamente nada. O texto não fala nada para nós a respeito de possíveis diálogos que Abraão possa ter tido com a sua parentela e até mesmo com as pessoas que acompanharam a ele, né? Quem sabe alguns estavam falando, esse é louco. O que nós estamos fazendo aqui junto com ele? Ou aqueles que ficaram, vai com a sua bênção, com a sua promessa e nos deixa aqui. Você é insano, você é louco. Mas ele foi. Ele foi e não protestou, não hesitou, não pensou duas vezes. Ele obedeceu imediatamente. Pois a fé confia e obedece. A fé confia e obedece. Não há fé sem confiança, sem obediência, não há obediência sem fé. E Abraão foi esse homem que creu na palavra de Deus, creu nessa promessa e assim obedeceu imediatamente. Ponto número 4, um altar. Um altar. Altar esse que é representativo da adoração de Abraão ao Deus Altíssimo. Abraão responde à promessa do Senhor com uma atitude que expressa sua confiança, edificando altar, ou altares. Por onde ele caminhava, ele parava e deixava um altar representando essa adoração ao Deus Altíssimo. É interessante que ele não deixou nenhuma marca dele. Tipo assim, eu passei por aqui, eu, Abraão, estive aqui. Eu estava vendo essa semana na televisão um programa que talvez os irmãos conheçam, aquele Mundo Visto por Cima, né? E estava nos Estados Unidos mostrando um local de uma rocha muito grande que tem no meio oeste,
que é um local lá muito respeitado pelos antigos indígenas que lá viviam, e o narrador contava a história de um grande general naquela área de expansão territorial, e esse general passou por aquele local e ele cravou na pedra, na rocha lá, fulano de tal, general fulano de tal, cravou lá, estive aqui em tal data. Ele deixou um marco, que hoje é representativo, está lá marcado, bonitinho, é um ponto turístico, né, onde teve tal general lá presente. Abraão podia ter deixado muitas marcas, marcas em rochas, marcas em pedras, em altares, mas ele preferiu deixar o altar marcado da presença de Deus. A presença de Deus não só na sua caminhada, mas na sua vida. Ele leva a marca de Deus no seu coração. Assim como eu e você devemos também estar carregando a marca do nosso Senhor nos nossos corações. Ponto 2. O fracasso da fé que teme. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste: É minha irmã? Porque por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 12, versos de 10 a 20. Ponto 2. O fracasso da fé que teme. A fé de Abraão chega ao ponto de ser provada. Assim como nossa fé também é provada nos dias de hoje, em alguns momentos. O que aconteceu naquela época? Aconteceu o seguinte: teve fome. Houve uma grande fome em toda aquela região. E como era comum, principalmente os beduínos, não apenas beduínos, mas também povos de algumas cidades, em momentos de fome, buscar alimento aonde poderia se achar. Um dos locais que era o grande celeiro da antiguidade era o Egito. O norte do Egito, e a gente sabe inclusive pela história de José, né, seus irmãos, seu pai, mas o norte do Egito até hoje é uma região de grande fertilidade, né, o delta do Nilo. Nós temos terras muito férteis e lá havia muito alimento. E as pessoas se dirigiam, nesse momento de aflição, de fome, se dirigiam ao Egito. Tudo indica, pelo texto, de que Abraão decidiu ir para o Egito, mas sem a consulta com Deus. Não houve a bênção de Deus, a orientação de Deus para que ele realmente fosse para lá. Foi a parte humana. Ele temeu a fome, a situação que o povo, quando estava com ele era o líder de um clã, e ele precisava dar sustento a todas aquelas pessoas. Então ele toma a decisão de seguir para o Egito. Agora, quando ele sai do Egito sem consultar a Deus, sai para o Egito sem consultar a Deus, ele sai da bênção da promessa que Deus tinha feito. E ele está por conta dele. E a gente vê que é sempre assim. Quando nós decidimos seguir nosso próprio caminho sem consultar a Deus, nós abandonamos as bênçãos de Deus na nossa vida. E assim foi com Abraão. E os irmãos ouviram a história, né? É uma catástrofe que aconteceu. Veja só, o grande Abraão, herói da fé, com medo da morte. Chegando até lá, antes de chegar no Egito, ele temeu pela própria vida. E ele pensou: se eu chegar lá com a minha mulher, muito formosa e bonita,
Os egípcios vão se atrair por ela e poderão querer me matar por causa dela, porque eu sou marido dela. Olha o plano não abençoado por Deus, mas demoníaco, que passa pela cabeça de Abraão. É simplesmente falar para todos que a mulher dele é sua irmã. Meia verdade. Era irmã, mas era esposa. Não conte que é esposa. Meia verdade é uma mentira inteira. E assim ele procede e fala. E olha o que acontece. Abraão entrega a sua esposa nas mãos do faraó. A esposa deve ser gerenciada, guardada, cuidada, deve ser pastoreada pelo marido. O marido deve amar a sua esposa mais do que a sua própria vida. E o que Abraão fez? Entregou a Sarai ao faraó, temendo pela sua vida. O que nós vamos ver disso? Consequências desastrosas. E com certeza vem. Então vamos prosseguir. Decisões equivocadas. As decisões de Abraão levaram a um completo fracasso no plano inicial de Deus de abençoar a sua vida e formar uma grande nação. Nós podemos destacar alguns pontos deste fracasso. Em primeiro lugar, uma mentira. Abraão é movido pelo medo dos homens, o que é incompatível com a fé em Deus. Por ter temido sua própria vida, pela sua própria vida, ele preferiu mentir. Ele não acreditou que Deus, como tinha prometido para ele, ia fazer dele uma grande nação. Pense um pouco. Se ele teria refletido e tivesse pensado um pouquinho melhor e teria confiado na promessa de Deus, ele teria visto. Se Deus prometeu fazer de mim uma grande nação e eu não tenho herdeiro ainda, é porque eu não vou morrer na mão dos egípcios. Mas assim mesmo ele acreditou que poderia vir a morrer na mão dos egípcios. Por isso conta uma mentira. Número 2. Segundo lugar, um harém. Esse é o absurdo dos absurdos. Abraão entregou a sua própria esposa para ser mulher do faraó. Entrega para ele. E o faraó nessa está inocente, não está sabendo. Tão inocente está que fez uma recompensa. Número 3. Uma falsa recompensa. O faraó entrega uma recompensa para Abraão. Concede para ele bois, ovelhas, animais, camelo, servos e servas, escravos. Riqueza. Dá muita recompensa por Sarai. Só que essa recompensa por Sarai mais tarde vai se apresentar com seríssimos problemas, como nós vamos ver em breve no próximo capítulo. Traz muitos problemas para a vida toda de Abraão e para a promessa que Deus tinha feito de fazer dele uma grande nação. Uma falsa recompensa. Mais alguns aspectos desse fracasso na fé de Abraão. Número 4. Quarto lugar, uma maldição. Faraó e sua casa foram amaldiçoados com grandes pragas por causa de Sarai. Gente, o plano de Deus era que Abraão fosse uma bênção para todas as famílias. E para a família, para o povo do faraó, o que ele foi? Maldição. Maldição. Faraó foi amaldiçoado com pragas, e aí que ele foi buscar e perceber e descobriu que o problema era a mentira de Abraão. Uma maldição sobre a vida deles. Em quinto lugar, uma reprimenda. O ímpio faraó está repreendendo o piedoso Abraão. Nós lemos lá no texto que o faraó fala: que foi isso que você fez? Como que você pode dar a sua mulher? Você mentiu para mim e por conta da sua mentira eu estou sofrendo. Eu e meu povo estamos sofrendo pragas. Pega agora essa sua mulher e some daqui. Tem sentido isso? Um servo do Senhor que deveria ser exemplo, uma vida exemplar, não apenas palavras, mas atitudes, vida exemplar, tem um exemplo péssimo com esse, ao ponto de um ímpio estar repreendendo ele. Que fracasso, que fracasso. E em sexto lugar, uma expulsão. Para encerrar com chave de ouro toda essa desgraça, esse fracasso completo dessa investida de Abraão lá para o Egito, Abraão deixa o Egito como um homem envergonhado por Deus e humilhado pelas pessoas.
ao ponto do faraó falar para os seus guardas acompanhar Abraão, Sara e todas as suas coisas que ele tinha dado, leva tudo embora daqui, e os homens do faraó acompanham até a fronteira, até a divisa. Some daqui, desapareça daqui. Aquele que foi chamado para ser uma bênção é uma maldição. Por quê? Porque ele fracassou na sua fé, porque ele temeu. Mas há solução para isso? Porque Abraão temeu, Abraão fracassou. E nós fracassamos também muitas vezes. Cometemos nossos erros, falhamos na nossa fé. Há solução para isso? Vamos continuar acompanhando o estudo. Ponto número 3. Volta ao altar. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 4. Ponto 3, volta ao altar. Atente para essa frase. Mesmo quando os servos do Senhor tropeçam e caem, Deus lhes dá a oportunidade de recomeçarem uma nova caminhada. Isso foi uma verdade na vida de Abrão. Vamos ver os pontos aqui a respeito dessa volta. Ponto número 1, a saída de Abrão do Egito. Quando dá a volta de Abraão ao lugar onde tudo começou, é um momento de reflexão. É um momento que ele pensa bem aquilo que ele tinha feito. Ele foi expulso e escoltado pela guarda do faraó até os limites da divisa do Egito. E de lá segue com tudo aquilo que ele tinha. Muito mais do que ele tinha anteriormente. E é um momento que ele poderia seguir o caminho por conta da sua mente, do jeito que ele já vinha fazendo. Ou refletir. Parar, pensar e ver que o caminho que ele tinha tomado, as decisões que ele tinha feito, eram decisões fora das bênçãos do Senhor, fora da vontade do Senhor. Qual foi a atitude dele? É a mesma atitude que eu e você temos que tomar hoje. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus e saímos, abandonamos e percebemos o erro que cometemos, nossa obrigação é voltar ao ponto em que abandonamos o Senhor. Assim fez Abrão. Pegou tudo que tinha e voltou ao ponto inicial de quando ele tinha tomado a decisão equivocada de ir para o Egito sem orientação do Senhor. E lá naquele local onde ele tinha erguido o altar, lá ele foi mostrar o que ele tinha aprendido com essa experiência. O ponto 2 fala da riqueza de Abraão. Essa riqueza não foi bênção na vida dele, com certeza não foi. Porque ele trouxe muitas bênçãos e cresceu muito os seus rebanhos, e junto com ele estava seu sobrinho Ló, e Ló tinha seus pastores, parte de um rebanho que era dele, e Abrão o seu outro, e por conta desse crescimento de grande quantidade, os pastos e o local onde eles estavam já não era suficiente para todos. E houve intriga, houve briga entre os pastores, e houve problemas entre Abrão e Ló, ao ponto que Abrão teve que tomar alguma atitude, uma atitude sábia naquele momento de poder fazer a separação. Mas não foi só isso não. Junto com toda aquela riqueza veio servos, servas, veio escravos, e entre eles estava a egípcia Agar, e ela foi aquela que Sarai entregou na mão de Abraão, no momento em que não teve a paciência, nem Abraão nem Sarai, de esperar o cumprimento da promessa que Deus tinha feito de fazer herdeiros para Abraão. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Abraão teve um filho, Ismael, e esse nós sabemos muito bem, uma série de problemas vieram depois disso. Portanto, aquela riqueza que Abraão tinha não trouxe nenhuma bênção na vida dele. E o terceiro ponto, a jornada de Abraão. Abraão demonstra arrependimento de seus pecados no Egito. Quando ele retorna ao ponto de partida, não é apenas uma recolocação geográfica, recomeçar geograficamente, mas recomeçar espiritualmente. Ele reconhece diante de Deus os erros que tinha cometido e se arrepende amargamente de tudo que tinha feito e pede perdão. Para a vida de Abraão e para a nossa vida nos dias de hoje, nós não podemos esquecer que
há esperança para aquele que cai. Há perdão para aquele que peca e há restauração para aquele que se arrepende. Por isso, nunca abandone o altar de Deus. Ponto de número 4. Um conflito familiar. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versos de 5 a 13. Nós acabamos de ver nesse texto algo que não é raro de encontrarmos na palavra de Deus e também nos dias de hoje, na nossa vida, que é um conflito familiar, né? Agora é importante nós vermos que a confiança de Abraão não estava simplesmente na geografia das suas terras, mas estava em Deus. Ele confiava na provisão, mais ainda confiava no provedor. E ele não tinha olhos apenas no campo, mas o Senhor dos céus e da terra. Esse sim, ele tinha olhos para ele. Então o que aconteceu? Os espaços se tornaram pequenos para ambos os clãs. E aí há contendas, né? Briga declarada entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Como o Abrão era chefe do clã, né? Era chefe daquele grupo todo, ele tinha a primazia de escolher. Ele podia tomar atitudes tanto quanto mais severas do que essa. Mas veja o coração generoso e pacificador de Abrão. Ele decide simplesmente não ter contenda com o seu sobrinho, do qual ele chama de irmão. Decide não ter contenda, não ter brigas com ele. E faz uma sugestão para ele. Esse coração muito generoso fala: olhe para onde você está vendo. Pode correr os seus olhos. Escolhe o que é melhor para você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. A gente se separa. Ele não tinha olhos daquilo que seria o melhor, porque aparentemente ele podia escolher um campo que estivesse próximo ao Jordão, onde era muito mais fértil, verdejante, um pasto muito melhor, do que seguir naquela região de Canaã, que era muito mais seca, né? Ele tinha o direito de primazia de escolha, mas ele abriu mão e deu para Ló. E Ló, por sua vez, com os olhos de cobiça, em vez de ter devolvido o direito para seu tio de poder escolher, ele não, encheu seus olhos e viu que aquela terra, perto do Jordão, Campina de Jordão, era muito melhor, muito mais verdejante. O problema é que foi uma escolha muito perigosa e desastrosa, porque era um local onde tinha Sodoma, Gomorra, local de homens muito maus. E assim sucedeu na vida desses dois, se separaram. E nós vamos ver os fracassos que aconteceu essa escolha de Ló. Ponto 5. Culto ao Deus Altíssimo. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Gênesis 14, versos 1 e 2. Esse capítulo retrata o ataque maldoso, terrível, de uma coalizão de 4 reis do norte, próximo às proximidades do rio Eufrates, contra 5 reis cananeus citados aqui no texto. O desenrolar dos fatos nos traz, primeiro, uma guerra,
que acabou levando a que essas nações do sul, dos cananeus, fossem como servos para aqueles durante 12 anos. Até que acontece uma rebelião, no 12º ano acontece uma rebelião, mas essa rebelião é sufocada. E aí todas essas nações do sul são carregados seus bens e as pessoas como servo para os do norte. Passado um certo tempo, nós vemos a seguinte situação. Chega aos ouvidos de Abrão de que Ló, seu sobrinho, do qual ele amava muito, estava no meio daquelas pessoas que foram sequestradas, levadas como cativeiro, para o cativeiro. E aí, Abrão, junto com mais 318 valentes seus, consegue um plano, arquiteta um plano, e consegue resgatar todos aqueles que têm sido sequestrados. E derrota todos aqueles reis do norte. E ele consegue resgatar todos de volta para os povos e dos reis dos cananeus. Essa é a história, que tem um desenrolar mais interessante a seguir. Vemos dois acontecimentos importantes após a vitória de Abrão e o seu retorno. Primeiro, encontro com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Senhor, coisa incomum. Não era comum nós termos um sacerdote que era rei ou um rei que era sacerdote. Mas as duas coisas se encontram em Melquisedeque. Melquisedeque encontra com Abraão e leva a ele vinho e pão. E exalta o Deus Altíssimo que deu a vitória na mão de Abraão. Então Melquisedeque reconhece que a vitória de Abraão veio pela vontade divina. E Melquisedeque recebe o dízimo de Abrão. Há o reconhecimento da parte de Abrão de que Melquisedeque era superior a ele, e ele era representativo de Deus na terra. Portanto, a ele merecia ser dado o dízimo, a entrega da parte daquilo que ele havia conquistado, que ele havia conseguido. E assim o fez. Melquisedeque, sem dúvida nenhuma, é uma figura singular, né? Até ponto enigmática, até nos textos bíblicos, que se tem muita discussão. Eu leio aqui para os irmãos um pequeno trecho de comentário bíblico que exalta a figura de Melquisedeque como um caráter divino, um caráter cristão, como se ele fosse o tipo de Cristo, apontasse para Cristo. Vejam, as características seguintes a respeito de Melquisedeque ilustram o caráter de Cristo como verdadeiro sacerdote daquela ordem divina. 1. Melquisedeque era sacerdote por seu próprio direito, não em virtude de suas relações com os outros. 2. Era sacerdote para sempre, sem substituto nem sucessor. 3. Ele não foi ungido com óleo, mas com Espírito Santo, como sacerdote do Altíssimo. E 4. Não ofereceu sacrifício de animais, mas pão e vinho, símbolos da ceia que Cristo instituiu. 5. Ele reuniu em si as funções sacerdotais e reais, algo estritamente proibido em Israel, mas a ser manifesto em Cristo, sacerdote no seu reino. Como tínhamos dito, Melquisedeque aponta para Cristo. Ainda ponto 5, culto ao Deus Altíssimo. Ponto 2, a renúncia. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 14, versos de 21 a 24. Quando Abraão está voltando da batalha, além de encontrar com Melquisedeque, também vem ao seu encontro o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma faz essa proposta que os irmãos acabaram de ouvir, que dê os bens, que dê as pessoas para o rei de Sodoma e que fique ele com os bens. Mas Abrão tem uma preocupação
divina, de orientação de Deus na vida dele. Abraão não tem apego a dinheiro, a esses valores. Abraão não negocia seu testemunho por vantagens financeiras. E ainda, Abraão continua com seu compromisso apenas com Deus Altíssimo. Abraão nega, sumariamente, definitivamente, não. Não porque, para que não digam que ele, Deus, o rei de Sodoma, teria enriquecido Abraão. Portanto, Abraão tem um compromisso apenas com Deus e não com os homens. Ponto 6. O herdeiro e a justificação. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se a puder contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. Ponto 6, o herdeiro e a justificação. Ponto 1, o medo. Deus fala com Abrão quando ele está tomado completamente pelo medo. E a palavra de Deus é para encorajá-lo, dar um suporte, palavra de confiança e de esperança a ele. Mas por que Abrão está com medo? Qual o motivo? Bom, a verdade é assim como nós nos dias de hoje, as circunstâncias da nossa vida muitas vezes nos fazem temer. Nos faz duvidar das promessas de Deus. Para ele, naquela época, Abrão, as dificuldades que ele estava enfrentando na vida dele seriam, no primeiro ponto, ele estava com dificuldade a respeito dos poderosos reis do Eufrates, aquele que ele tinha vencido, poderem virem e fazerem vingança contra ele e sua casa. Pelo fato dele ser rico e ainda não ter herdeiro, ele tinha visto aquela promessa, tinha ouvido, mas ainda não tinha se cumprido na vida dele. E aliás ainda demorar um pouco para se cumprir. Mas ele está entristecido e com medo porque ele poderia morrer e não ia deixar herdeiro? Como seria aquela promessa? E por ser ainda ele um forasteiro no meio dos cananeus. Lembra, a promessa que foi feita de Deus é que aquela terra seria dele. E ele ainda é um forasteiro no meio dos cananeus. O medo nos faz perder a visão de Deus e olhamos apenas para as circunstâncias. Lembra da passagem de Pedro caminhando sobre o mar? Pois é, quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar, porque olhou as circunstâncias, as ondas, o vento, tudo estava indo contra. E aí eu fiquei mais preocupado com as circunstâncias do que olhar para Deus. Assim foi com Abraão também. Mas a palavra de Deus vem para encorajá-lo, para dar suporte, para dar esperança a ele. Vejamos. 2 pontos ainda, a voz de Deus e o diálogo entre Deus e Abraão. Primeiro, a voz de Deus acalma o coração. Deus dá uma ordem para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ela nos aplaca o medo, a desesperança, o desespero e tudo que possa vir contra aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Há um diálogo entre Abraão e Deus. Uma pergunta inquietante, de Abraão para Deus. O que Deus poderia lhe dar se não tinha sequer um herdeiro ainda? A resposta de Deus é: seu herdeiro vai sair das suas entranças, ou seja, vai ser filho do seu sangue, seu filho biológico, E a confirmação de Deus vem naquela palavra quando ele fala para sair lá da tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que você vai poder contar. E ele disse: assim será sua posteridade, como as estrelas do céu. Ponto 4. Uma fé salvadora. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus computa a fé de Abraão na promessa como justiça. Está aqui a semente bendita de onde brotou a árvore frondosa da doutrina da justificação pela fé. Somos nós herdeiros dessa bênção.
a bênção da justificação pela fé. Pela fé, Abraão foi justificado. Pela fé, somos nós também justificados diante de Deus. Ponto 7, conclusão. 1. Podemos estar certos do cuidado de Deus na nossa vida, se estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo. E ponto 2. Pela fé, as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. Encerramos a aula desta manhã, aqui com essa imagem, com as referências utilizadas para essa aula, e desejando a todos vocês um ótimo domingo, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Até mais.